Existem acessos. E o paralelo que a gente faz, e comecei falando aqui, que a gente não está discutindo lei aqui, não está discutindo direito. Eu fico imaginando aqui, hipoteticamente, vamos lá, Alexandre, nós temos aí um cliente respondendo a um processo criminal, acusado de lavagem de dinheiro, organização criminosa, crime com sistema financeiro, etc., com medidas cautelares, e esse cliente vai para redes sociais falar mal do juiz que está julgando ele. Não duraria uma semana a liberdade dele se ele fizesse isso num processo comum em Porto Alegre. Se o que está sendo feito nesse caso fosse feito em casos comuns que nós estamos acostumados a trabalhar, a prisão preventiva já tinha sido decretada lá atrás. Bom, há uma decisão política sensível do timing adequado porque envolve um ex-presidente da República. Vai ao encontro do que eu estou dizendo. Não estamos discutindo direito. Aqui a discussão é de outro nível. O timing é o adequado, não é adequado? Na minha visão, há uma postura óbvia de testar as instituições aqui. Vai ser descumprida a domiciliar. Vai ser descumprida a domiciliar, assim como as cautelares anteriores que o ministro havia imposto. Todo mundo dizia, eles vão descumprir. E eu acho que faz parte da estratégia de defesa, inclusive, descumprir para esticar a corda socialmente para ver onde vai parar isso, né? Então, mais uma vez, né, a gente fica um pouco com... São dois pesos, duas medidas aqui, né, se comparados com casos comuns, né? Claro. Doutor Wunderlich, vamos lá. Sobre o Alexandre de Moraes, o senhor já falou um pouco aqui, né, mas, enfim, entende também que há excessos? Eu entendo que sim, há excessos, há uma falta, na minha opinião, de critérios, né, uma supercompetência também. Se discute muito se o ex-presidente deveria ser julgado pelo STF. O STF, aspas, é vítima, o ministro é vítima também, mas aí se pode dizer, bom, mas todo o STF Sim. foi vítima, então quem julgaria? Essas discussões têm pautado seminários, eventos, livros, discussões. Programas. E a analogia com o que foi feito com o então juiz, hoje senador Sérgio Moro, é a mesma. O problema é que, tecnicamente... É possível se reverter uma decisão onde há uma nulidade, quando isso começa no primeiro grau, Sim. passa por um tribunal, Sim. passa por... Agora, quando se tem um ministro prevento praticando violações, que, como foi bem dito aqui, existem a toda a ordem no Brasil, diversos, há anos isso é denunciado, encarceramento em massa, violação de direitos, limitações dos vulneráveis, das pessoas que são pobres e que não têm assistência. Isso tudo, nunca vi haver um clamor para se decretar a magistratura brasileira, em que pese o estado inconstitucional do nosso sistema prisional, a responsabilização de um agente público. O que acontece há 30 anos, pós-Constituição. Então, é claro que há abusos praticados, o juiz que age de ofício, o juiz vítima, o juiz que não dá acesso aos autos, aos advogados, o juiz que inverte prova, que não define quais são os critérios para adotar um devido processo legal. Ora, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, André, é que o magistrado diz, o advogado do acusado tem que trazer as testemunhas até aqui. Isso é um absurdo. Esse efeito cascata da decisão arbitrária e ilegal fora do Código de Processo Penal, quando tinha o Código de Processo Penal de Curitiba, foi denunciado pelos professores. Imagina então o advogado, o defensor público, vai ter que ligar para a testemunha, convidar a testemunha, uma relação promíscua. A testemunha tem que ser intimada, senta na frente do juiz e presta o depoimento sob a condição de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Mas eu posso rolar um inimigo como testemunha. Isso, né? Inclusive, vai ter uma consequência nos juízes de piso nefasta para a magistratura, para a advocacia e para o Ministério Público brasileiro. Até porque, no que nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal, não é um processo que a Constituição diz que tem que ter um juiz imparcial, espectador do processo, um Ministério Público custos legis ativo e uma defesa efetiva. Não se tem isso, não é um modelo de processo penal que nós defendemos do Supremo Tribunal Federal. Nem o Andrei, nem eu, nem outros estudiosos do processo penal brasileiro. Isso há uma unanimidade. Agora, ao contrário de outros vícios que são apontados, o tribunal revisa em duplo grau de jurisdição,
o STJ revisa, o próprio Supremo revisa. Aqui não há revisão, como foi no caso da ação penal 470 do mensalão. O que pode ser dito e pode ser crível que aconteça, e acho que vai acontecer, é um reajuste de penas, porque os fatos podem ser graves, como foi dito aqui. As pessoas confessaram, pega uma cabeleireira, pega um pipoqueiro e pergunta, por que você foi a Brasília e ficou sentado lá? Eu queria tomar o poder, que o Bolsonaro ia chegar e o Lula não ia assumir. As pessoas até confessaram, mas não sabiam a gravidade do que estavam a confessar. Essa lei era muito nova também, e não sabia o impacto, a consequência natural que é a pena que iriam receber. Então, há um desajuste de pena, na minha opinião. Isso entra na pode ser por agravos internos, recursos de embargos internos, reajustado. Por quê? Porque, na minha opinião também, isso é outro debate, mas houve uma sobreposição de crimes. Só um parênteses rapidinho. O fato da pessoa não ter ideia, como o senhor está falando aqui, pode ser um atenuante para ela? Léo, as pessoas não... Alguns idealizaram e sabiam muito bem o que estava acontecendo. Não dá para generalizar. Não, mas onde não se sabia mesmo? O que eu fico perplexo é com uma pessoa condenada a 16 anos, 11 anos, que pega um ônibus e sai daqui do interior do Rio Grande do Sul, vai até Brasília, acampa lá e é condenada a uma pena dessa magnitude, que na nossa legislação é uma pena pesada. O crime é grave, abolir um Estado de Direito é grave, mas ainda assim a pena, na minha opinião, está desajustada. A ignorância, a não ciência da gravidade da sua conduta pode em algum momento ser atenuada, mas aqui me parece que é um erro de aplicação da lei. A culpa não é da pena da lei, a culpa é do Supremo, por maioria, seguindo o voto do ministro Alexandre, aplica um concurso de crimes, ou seja, 2 tipos penais, 2 crimes, mais organização criminosa, etc., se sobrepõem penas, e acho que isso precisa ser depurado para que essas pessoas tenham uma responsabilidade adequada. Tá, deixa eu voltar aqui para a origem do nosso debate e já perguntando para vocês o que os senhores acham de que se há possibilidade de prosperar, porque isso vem agora, ganha força de novo no Congresso Nacional, uma possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Claro que aí entra um debate político também, mas na visão dos senhores, o que os senhores acham disso? É o jogo, né? É um jogo que está se iniciando, há uma pressão em cima do Senado, exatamente para ter um ambiente propício para isso. A gente não sabe até que ponto a direita vai ainda patrocinar Bolsonaro, né? Então, me parece que são diversas situações em andamento. Um impeachment de ministro do STF, Alexandre, eu me lembro que ocorreu 1 ou 2 vezes no... Eu realmente não me lembro. Não tenho nem de memória isso. É uma situação completamente inusitada. Eu acredito, por um achismo, que não haverá um ambiente político para se colocar em votação um pedido de impeachment de um ministro do STF. Acredita que não, então? Não, acredito que não. O doutor Wunderlich acredita que possa avançar isso? Não? Tudo isso que está acontecendo no Brasil, eu penso que as coisas, infelizmente, vão ficar como estão. Os Estados Unidos vai ter uma postura, as pessoas vão à rua pedindo manifestação e o ministro vai seguir ministro e os réus vão continuar num devido processo lá se defendendo da forma que a gente tem visto. Eu não acredito que vá haver rupturas ou mudanças institucionais e ainda acredito que Alexandre de Moraes fica na situação em que está. Nós já tivemos aí alguns anos com esse assunto na rua, com esse assunto efervescente, e até hoje nós não tivemos um presidente do Senado que desse vazão a esse pedido. Então, eu só lamento que nós tenhamos que discutir isso quando nós temos várias outras questões importantes aí no campo político, social e econômico no país para tratar. E ficamos ainda nessa polarização, né? Nessa briga em que as pessoas muitas vezes não têm condições técnicas de entender o que está acontecendo, sustentavam uma coisa quando era um governo, sustentam outra porque é outro governo, e a nossa luta maior é por coerência, por sistema, é defender a democracia que se tem, é defender um julgamento eticamente justo, um juiz imparcial, quer dizer, os modelos que vão à nação brasileira são modelos que se notabilizam por
vícios de conduta. E por isso o senhor acha que pode ser de fato comparável a situação lá da Lava Jato com as alegadas ilegalidades com o que está acontecendo agora também e só muda o lado? Por que é comparável? Porque nós estamos sempre em volta de juízes arbitrários. O que um cidadão comum mais quer? Um julgamento eticamente justo. Um título executivo que chega ao final o sujeito possa executar. E para isso tem uma Constituição. Então, quando eu tenho um vício, lá no final eu tenho uma vitória de pirro. Eu prendo a pessoa preventivamente e ao final eu não tenho um título executivo capaz de encarcerá-lo para ele cumprir a pena devida. E é isso que nós precisamos mudar, é ter um pouco mais de sensibilidade, de entender a lógica do sistema, para que o sistema possa, ao fim e ao cabo, punir. É muito fácil do cidadão entender. É passível que os fins justifiquem os meios? Não. Eu tenho regras. E essas regras servem para uma condenação que se pretende adequada, constitucionalmente justa. Se eu aumento o nível das garantias, o que acontece? Quanto mais garantias, mais direito de defesa, eu vou ter uma chance de chegar a um resultado de não condenar um inocente, por exemplo. Sim. Se eu flexibilizo e diminuo as garantias e não dou direito de defesa, qual é o racional? O racional é que, eventualmente, eu vou condenar um inocente. Aumenta a possibilidade, né? Doutor Andrei, só para atualizar aqui, porque a gente está falando do ambiente político, está bem conturbado lá em Brasília, claro, diante de tudo isso que a gente está acompanhando. A gente tem até imagens aí sobre a tarde, lá no Congresso Nacional, e está em GZH, notícia também aqui, sobre a oposição anunciando obstrução na Câmara e no Senado, depois dessa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se a gente tiver as imagens para rodar aí, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, anunciou nessa terça-feira uma obstrução após a prisão domiciliar do ex-presidente. O parlamentar ainda alfinetou o presidente da casa, Davi Alcolumbre. Segundo ele, Alcolumbre, abre aspas, precisa ter estatura, fecha aspas, para dar abertura ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Aí ele fala aqui o seguinte: quero anunciar que hoje no Senado e na Câmara ocupamos as mesas e vamos obstruir as sessões, como a gente está vendo aí na imagem, né, os parlamentares ocupando a mesa. O Senado está com 5 senadores sentados na mesa, na Câmara também. É uma medida extrema, mas fez 15 dias que eu, como líder da oposição, não consigo interlocução com o presidente Davi Alcolumbre. É um desrespeito com a casa e o parlamento. Ele pode ser aliado do governo, mas não pode ficar de costas para o parlamento. Essa manifestação do senador Rogério Marinho, e eu estou perdendo a minha voz aqui no final do Conversas Cruzadas. Deixa eu perguntar